Cumprimentando também os colegas de mesa, começo então esta apresentação, que foi preparada para 30 minutos. Vou tentar que ela encolha um pouco para não atrasar os trabalhos. Esta comunicação toma conta de um tema que subjaz, de facto, ao carisma das Irmãs da Apresentação de Maria. Trata-se, de facto, da forma de interpretar o tema, não apenas a partir do pensamento deixado por escrito pela Igreja ao longo destes séculos, mas também a partir da forma como a obra de arte plástica, nomeadamente a pintura e a escultura, se abeirou desta temática tão importante para a própria Igreja e para esta congregação em particular. Começaria por relembrar, eu penso que não seria necessário fazê-lo neste auditório, mas começaria por lembrar que o passo da apresentação de Maria faz parte da tradição da Igreja, não captada pelos evangelhos canónicos, como sabemos, mas pelos evangelhos apócrifos. E não é por isso que a Igreja a rejeitou, bem pelo contrário. Aliás, muitas vezes temos a ideia de que, por não estar nos evangelhos canónicos, essa tradição da Igreja não é importante, mas a Igreja assumiu-a, de facto, de uma forma fulgurante. No caso concreto da apresentação de Maria, isso é muito claro. As fontes para esta representação, que depois vamos ver a partir do escopo dos artistas, são estas que aqui coloco. É o Evangelho de Tiago, logo ali do segundo século da nossa era, portanto, e muito pegado ainda à tradição escrita, assumida como canónica. Depois o Evangelho de Pseudo-Mateus, do século VIII, IX, o Evangelho da Natividade da Virgem, do século X. Eu deste Evangelho retiro apenas esta expressão que nos vai ser útil daqui a alguns instantes quando analisarmos as obras de arte. A determinado momento diz assim: a Virgem do Senhor subiu todos os degraus, um a um, sem a mão de alguém que a levasse ou levantasse. E é a partir deste tipo de informações, que nós não podemos agora aqui analisar com toda a detença, que os autores depois vão representar esta matéria. Há depois um escrito muito importante de Epifânio de Constantinopla, do século VIII, IX, que é tratado normalmente por Vida de Maria. Trata-se do tratado sobre a vida e os anos da Santíssima Virgem, e depois ainda há uma referência muito importante aos chamados salmos de peregrinação, ou os 15 salmos chamados graduais, dos degraus, das subidas, ou, portanto, esses salmos de peregrinação, que aparece, como sabemos, entre o Salmo 120, 119 e 134, 133. Começaria por dizer que esta temática foi procurada pelos artistas com intuitos vários, e um deles era até a de ser o pretexto para poderem não apenas representar uma cena hagiográfica, mas também até para poderem representar arquitetura. Era um pretexto, por exemplo, para representar um templo ou para representar algum tipo de figuração arquitetónica que esta emblemática cena lhes podia propiciar. Mostra aqui um desses exemplos. Um outro ainda, reparemos como no século XV a subida ao templo da Virgem é representada com uma catedral dessa época, obviamente. E, portanto, a entrada de Maria no templo é apresentada ao tempo da encenação pictórica. Ou ainda depois, no Renascimento, com este tipo de concepção cenográfica que vemos nestas duas pinturas. Eu sei que deste lado estarão um bocadinho mais prejudicados, se entenderem levantarem-se, estarão à vontade para poder ver as representações. Mas a potencialidade desta temática não foi apenas, obviamente, como lugar do cenário da arquitetura que os artistas quiseram representar. É sobretudo para a exaltação da figura de Maria, que é apresentada, e esta expressão é muito importante nesta congregação, obviamente, é apresentada a partir da cênica que o pintor ou que o escultor mostra, e, portanto, faz-se a exaltação do exemplo de Maria. A partir, inclusivamente, da autonomização de diferentes figuras da própria Virgem, mas também dos seus pais. A figuração de Joaquim com a Virgem Menina, no colo, como vemos, por exemplo, nesta peça de Torres Novas,
ou, por exemplo, a autonomização da figura de Ana, a mãe da Virgem, também com a figura de Maria enquanto menina. Ou então, como diria há pouco, a autonomização da própria figura de Maria, figurada como menina. Há uma tradição iconográfica muito interessante, eu trago apenas 2 exemplos, este mais perto de nós, já do século XX, ou este outro que as irmãs da apresentação de Maria conhecem muito bem, voltaremos a ele no final da minha exposição. E ainda este outro, da irmã Maria da Pureza, no século Esmeralda Borges, que representa de facto a figura de Maria autonomizada, portanto completamente autónoma, e mais do que jovem, a figura de Maria enquanto menina, infante. Ora, estes ciclos, este passo da apresentação de Maria, insere-se normalmente, ainda que possa ser representado também de forma autónoma, mas insere-se normalmente nos chamados ciclos da vida da Virgem. Há vários exemplos disso, não posso aqui trazê-los todos, porque a senhora moderadora não me deixaria mostrá-los, mas gostava de dizer que os mais importantes autores da história da arte entenderam que este era um tema sumamente importante para ser trabalhado. Por exemplo, Giotto mostra desde a Anunciação a Santa Ana, porque há aqui um paralelismo com os Evangelhos de que narram a vida de Jesus, até ao beijo ou ao abraço na Porta Dourada de Joaquim e Ana. Esta é uma peça aqui da Madeira que podemos ver na Igreja da Madalena do Mar, ou ao nascimento, à Natividade de Maria, até à sua apresentação no templo, com as diferentes configurações que depois veremos de forma mais detalhada. Há um clássico exemplo no Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo, em Évora, o chamado Políptico da Virgem, que mostra desde o nascimento da Virgem até à sua glorificação, e aí podemos ver também o encontro na Porta Dourada entre Ana e Joaquim, o nascimento de Maria e depois até à morte. Entre estes passos encontram-se várias passagens da vida da Virgem, entre eles estará aquele que vamos analisar da apresentação de Maria. Olhemos então para este específico ponto, este específico episódio narrado pelas fontes literárias e que teve uma fortuna crítica muito interessante em cada tempo. Gostava também de dizer que cada época da história da arte figurou, a partir das ferramentas dessa mesma época, a partir dos ideais estéticos dessa época, de diferentes formas a apresentação de Maria. Desde Giotto, que já víamos há pouco, passando por esta peça mais ligada ao Oriente cristão, ou ainda o cenário dos finais da Idade Média, já princípios da Idade Moderna, do Renascimento, como vemos aqui, ou até da cultura do Barroco, que nos mostra como estas figurações se foram aprofundando e, inclusivamente, incorporando personagens, até para dar resposta à estética barroca, que era, como sabemos, muitíssimo mais profusa e povoada de figuração. Olhemos então para esta lógica que vem de uma síntese que na medievalidade era feita a partir de 3 ou 4 figuras que eram propostas pelos pintores, até essa barroquização da cena que podemos também encontrar na arte portuguesa. E esse era o desafio, era tentar encontrar aqui um corpus na arte portuguesa que nos deixasse mostrar esta temática. Olhemos então para a figura de Maria, que é apresentada no templo. Vamos descodificar, vou pedir desculpa, vamos ter que passar estas mais depressa. Vamos então mostrar este exemplário breve a partir de alguns elementos que eu vou tentar descodificar de forma muito, muito rápida. Olhemos para esta peça do Museu de Évora, onde olhamos para a figura de Ana e Joaquim como aristocratas e com a ambiência veterotestamentária que o autor lhe coloca,
Zacarias, o sacerdote, entendido sempre na lógica do Antigo Testamento, que recebe aquela figura que abre as portas à nova época da era da humanidade, da era cristã, e Maria, representada na cor azul, que é a cor da divindade. Depois, à medida que o tempo passa, ela vai ganhar outro tipo de cores. E com a mão, como vemos ali, em diálogo já com Zacarias. Olhamos ainda para os degraus, são 15, portanto respeita a fonte literária, 15 degraus, nem sempre será assim. Há a representação de um cão na parte inferior da escadaria, que traz para a cena a temática da fidelidade e, portanto, claramente o cão como a imagem da fidelidade de Maria ao projeto de Deus, e ainda uma referência muito interessante na paisagem arquitetónica ao Islão, à cultura do outro, que fica da parte de fora e, portanto, que o autor integra nesta representação e que é um desafio, obviamente, também para a cultura em cada tempo. Passo a um outro exemplo. Também neste Museu de Évora encontramos esta representação de Maria no templo. Olhamos agora para os progenitores figurados como anciãos, obviamente, nessa ambiência agora não veterotestamentária, mas neotestamentária. Não há ali aquela ambiência orientalizante ligada ao Antigo Testamento. A paisagem arquitetónica aqui já é claramente cristã, já não há aquela referência à cultura do outro, à religião islâmica. Maria aparece de azul e branco, que é o que há aqui uma introdução muito interessante, porque a iconografia da Virgem, nesta altura, começa a perseguir uma temática que na Idade Moderna será depois desenvolvida, que é a temática da Imaculada Conceição, e depois Zacarias com um pluvial, também típico da época, pode ser um pluvial de um bispo do século XIV, XV, não temos dúvidas em relação a isso. Quanto aos degraus, não são 15, o autor terá sido mais preguiçoso, são 7 degraus. E aqui vai variar muito a forma como se representa a subida de Maria em relação ao templo. Há aqui uma interessante figura que não sabemos muito bem identificar, não nos parece ainda a figura do mendigo que há de aparecer a posteriori. Aparece aqui uma figura de um homem já a olhar para aquela representação, na minha opinião será já a figura de José. Discreto, sempre à margem, como era típico desta época, também para fazer perceber como a figura de José é mais velha e, portanto, quando os esponsais acontecerem, ficar, sem dúvida, que o cristianismo assenta no milagre da Virgem que dá à luz e, portanto, há aqui já a figuração de José. Passamos a uma outra peça de Simão Rodrigues agora, a apresentação de Maria, que vemos no Museu Machado de Castro, e vamos ver estes elementos também. Os progenitores agora muito mais ligados ao Antigo Testamento, aquela coifa de Santa Ana mostra-nos isso, a figuração de Zacarias e de outros ministros do templo. Portanto, eu sei que acreditam em mim, mas agora vendo, vamos começar a perceber como o quadro se está a adensar de figurações e de personagens que não tinha nas primeiras representações medievais, e a Virgem Maria em cabelo, louro, segundo, obviamente, a estética e a questão da concepção de beleza da época, representada nas cores azul do manto da divindade, e a túnica faz o cruzamento entre o encarnado, que era o típico do mistério da encarnação, e a cor branca, e temos então a cor rosada que aparece nestas figurações de Maria. Mais uma vez a escadaria composta por 9 degraus, e a paisagem urbana faz uma idealização das construções de poder da época. Nesta outra peça, agora do século XVI, olhamos para a figuração de uma forma mais simplificada, ainda que com o acrescento de algumas figuras. Maria em cabelo, louro, túnica rosada, tunicela e não manto. Zacarias com mitra veterotestamentária, como vemos, vestes muito simplificadas. E depois olhamos para Santa Ana e São Joaquim numa ambiência também neotestamentária e não do Antigo Testamento. A figura feminina junto à figura de Ana provavelmente será a esposa de Zacarias, Isabel, que nos aparece pela primeira vez na arte portuguesa nesta peça, e a escadaria reduzida a 4 degraus.
E passamos assim mais um outro agora de Pedro Nunes, olhando para a figura de Maria que sobe, também com o cabelo solto, veste clara, túnica e tunicela. A figura de Zacarias, junto a Zacarias a sua mulher, Isabel, como vemos ali. E reparem como o autor coloca Isabel dentro do templo, que é muito interessante. A figura dos progenitores, a escadaria de 6 degraus, e junto à escadaria, onde reparar, aparece a figura de um mendigo. E esta figura do mendigo é o retrato daqueles que se colocam junto aos templos, mostrando a sua condição de margem, estão sempre à margem, mas colocados segundo na esperança da liberalidade daqueles que estão dentro do templo. Este mendigo aparece caracterizado como peregrino, com uma cabaça de peregrino, onde reparar, a tigela de mendigo, obviamente, e a escarcela de peregrino a tiracolo. Nesta peça mais simplificada vemos Maria a subir, ela sobe sozinha, lembram-se daquela passagem que eu disse há pouco, ela vai sozinha, há algumas representações que mostram Santa Ana a ajudá-la, ou São Joaquim, aqui claramente sozinha. Entre as figurações, ou as microfigurações desta peça, gostava de fazer salientar a torre, que representa a cidade, obviamente, e o tempo. Há uma representação de um relógio nesta pintura. Esta não se vê quase nada, perdeu-se por completo, mas ainda assim, se for aquilo que os autores entendem ser a apresentação de Maria, eu tenho algumas dúvidas, aparece um elemento que não aparece nos outros quadros. Aparece a representação do altar, que normalmente não é figurada na representação pictórica da apresentação de Maria. Vemos ainda nesta peça um bocadinho mais complexa São Joaquim e Santa Ana em primeiro plano, a figura de Zacarias e Maria que sobe a escadaria, esta sim composta por 15 degraus, e depois algumas figuras no templo e o mendigo junto à escada. Nesta outra agora ligada já a arquétipos de representação do século XVII, portanto num proto-barroco, mais complexa como vemos, mais figurações, a figura dos progenitores em ambiência neotestamentária, Maria representada na cor branca e azul, em idade muito, muito nova, Zacarias e outros ministros e ainda acólitos. Estamos a chegar à cultura do barroco e, portanto, a profusão... São 5? Ok. A profusão de figurações à volta da temática do templo começa a fazer mostrar a cultura do barroco, a encenação litúrgica típica dos séculos XVII e XVIII. E depois vemos mais uma vez a escadaria, aqui com 5 degraus, a configuração já arqueada, típica do barroco, o mendigo de mão estendida, e na figura do mendigo há uma ambiguidade de representação. Aquela mão estendida é também uma mão que apresenta. E há aqui a questão muito importante, que é um desafio também para quem lê estas fontes, de perceber que muitas das vezes é nas margens da Igreja que estão também aqueles que apontam para o mistério. E, portanto, o tema da apresentação de Maria, e é era isto que eu gostava de aqui mostrar, é um tema onde nós podemos ir à procura do carisma que, obviamente, está subjacente a esta congregação. Bento Coelho da Silveira traz-nos um outro elemento que a arte portuguesa ainda não tinha mostrado e que aparece na arte da Europa e não só desta época. Vamos então descodificar cada uma destas peças. Maria de branco e azul. Portanto, estamos a chegar àquele arquétipo típico da Imaculada Conceição que o século XVII e XVIII vai mostrar. Em cabelo, mostra... há ali um apontamento encarnado apenas no cinto, as mãos postas em oração à altura do peito. Depois vemos a figura de Santa Ana e São Joaquim, a figura de Zacarias, a figura do mendigo, mas junto dele um outro mendigo. Já estamos nessa profusão da estética do barroco e, portanto, muito mais figuras aparecem pintadas. E aqui aparece um elemento novo, que são as flores junto dos degraus, dispostas pelos degraus, que a arte da Europa está a fazer nesta época também, e Portugal, há tempo, está também a representar desta maneira. São rosas, obviamente, como sabemos, uma flor tipicamente
evocativa da condição de Maria. Outras figuras aparecem na paisagem urbana ali edificada segundo as construções palacianas, e nestas figuras aparece uma, eu sei que têm que acreditar em mim, esta segunda figura tem um livro na mão. Acreditam? Muito bem, aqui à frente vê-se melhor. Ora, aquele livro provavelmente será uma referência a alguém ligado à intelectualidade da época, mas que nós podemos fazer remontar àquele que conta a cena, que está a ver a cena e que vai contar. Provavelmente será um daqueles evangelistas não canónicos que víamos há pouco, ou inclusivamente Epifânio de Constantinopla. Passamos ainda a uma outra representação, também de Bento Coelho da Silveira, com a figuração das rosas nos degraus. Aqui não vemos a Virgem com as mãos postas em oração à altura do peito, mas com as mãos à maneira... São 2? 2 minutos. Muito bem. À maneira da Senhora da Encarnação, e portanto há aqui várias questões na gestualidade de Maria que nos importa perceber, e como não tenho mais tempo, vou passar a mostrar... Perdão, esta era uma construção mais barroca, apenas para vermos... para chegar ao século XX, nesta peça, feita também no contexto da cultura das Irmãs da Apresentação de Maria em Portugal. Uma peça de Maria Amélia Carvalheira, muito sintética, portanto vai buscar o cânon medieval, depurando a cena de todas as outras representações e mostrando também as figuras principais, e apenas Joaquim, Ana, a Virgem e Zacarias. Gostava de dizer, para terminar, que a apresentação de Maria, do ponto de vista pictórico, acontece no específico passo em que os autores estão a fazer aquela passagem relativa a determinadas fontes literárias, mas aparece também no episódio da Natividade da Virgem, que pode ser apresentado nesta forma, que é uma forma muito erudita, onde vemos a figura de Ana, Joaquim e a figura de Maria, vou aqui mostrar, a sair de uma ramificação, que é chamada árvore de Jessé, e que na tradição medieval podia terminar com a figuração de Ana, Joaquim e Maria a sair através dos seus ramos e, portanto, nascendo. Isto é uma forma de apresentar Maria que está relacionada com o tema da Imaculada Conceição, concebida desde toda a eternidade sem mancha, e que nós vemos na arte em Portugal com alguma frequência, ou então na narrativa do nascimento no quarto, que aparece aqui, em que muitas vezes há figuras que elevam a menina acabada de nascer para a mostrarem à humanidade. Reparem, nesta composição piramidal, vemos ali Maria entronizada. E, como eu sei que só acreditam em mim se eu mostrar muitas provas, vou querer mostrar ainda esta representação em Santa Maria de Alcáçova, onde aparece o casal Joaquim e Ana completamente lateralizado. E assim, certo? Quase não se vêem, porque o que interessa é mostrar a figura de Maria ali sim no cimo entronizada. Vou terminar, peço desculpa, só para dizer que o tema da apresentação de Maria não se circunscreve ao templo. E as Irmãs da Apresentação de Maria, nas suas reflexões teóricas, devem, obviamente, já ter trabalhado esta temática. E, portanto, a questão da educação de Maria, que elas tanto trabalham, o tema da educação, aparece também narrado pelos pintores destas épocas. E aqui vemos Santa Ana a ensinar a cozer, mas vemos São Joaquim a dizer que o mais importante é o livro. E, portanto, depois vamos ver várias vezes a figuração de Maria junto ao livro. Eu estou mesmo a terminar. Vamos ver a figuração de Maria com o livro na mão e, portanto, aquela que aprende a partir do livro. Que livro é este? É já a sabedoria de Cristo. E vamos ver Maria Rivier com uma Maria, outra Maria, que pode ser uma educanda, mas que, obviamente, é ao contrário. Maria Rivier passa a ser aqui uma outra Santa Ana a acompanhar a Virgem com o livro na mão. E era assim que eu gostava de terminar, dizendo que esta congregação está ligada
à apresentação no templo, mas está ligada também à educação que daí vem, a partir de Maria Rivier, obviamente, mostrando os alunos a caminhar quer para o mundo, quer para a figura de Maria. Então, para terminar, apenas esta síntese. Vimos nestas representações duas grandes temáticas muito rápidas. Em primeiro lugar, Maria enquanto apresentada no templo, e aqui podemos ver os tópicos da vocação, do discernimento, do primeiro fiat, do eis-me aqui, da consagração do ser, da entrega, da oferenda, da assunção do sacerdócio e o papel da mulher na Igreja. E vemos, por outro lado, Maria, apresentadora de Cristo ao mundo. E aqui vemos a mulher apóstolo, a educação a partir da sabedoria que é Cristo, a função das escolas e do apostolado social, Maria como formadora de Rivier e Rivier como formadora a partir de Maria. Muito obrigado pela vossa atenção.